Glória a Deus. Carta de Paulo à igreja que estava em Roma, não é? Capítulo 12, versículo 1 e 2. Alguém aqui, se quiser ler, fica à vontade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, muito obrigado. Mais uma vez eu gosto de lembrar você que Paulo estava dizendo à igreja de Roma que a revelação a respeito de Deus era progressiva. E o progresso da revelação de Deus era para colocar o homem num lugar de perfeita comunhão com Deus. O lugar onde não é simplesmente agradável, não é simplesmente bom, mas a vontade de Deus é manifesta de maneira perfeita. É interessante que hoje nas duas que nós vamos estudar, o pluralismo e o hedonismo, elas estão intrínsecas, né, com a questão do existencialismo e do humanismo. O existencialismo, por exemplo, ele prega que o que existe é isso aqui que é a nossa experiência, não é? O penso, logo existo é a base do existencialismo, ou seja, você só é capaz de desfrutar da sua vida se você passa primeiro pela experiência de existir. E de existir no autoconhecimento, ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu existo e é esse o âmbito de conhecimento da minha vida. E o humanismo diz que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, nós só podemos dar valor a alguma coisa baseado no valor que o homem tem em si mesmo. Então a vida só tem valor humano porque existe um homem, não é? Essas duas filosofias, mais uma vez, são baseadas em elementos racionais de pensamento. Mas não é porque é racional o pensamento que ele está correto. E não é porque está correto porque ela simplesmente faz sentido. Nós precisamos lembrar que a nossa vida faz sentido em Deus. Quem dá razão para a vida é Deus. Isso não é uma questão de fanatismo. Isso é uma questão básica, não é? Olha, eu vou dizer para você. Quem é que dá razão para a máquina de lavar? Não é? Quem diz o que a máquina de lavar é uma máquina de lavar? Parece brincadeira, né? Mas eu não estou brincando com você. Quem é que diz que a máquina de lavar é uma máquina de lavar? Quem fez a máquina de lavar? Não é o criador daquele equipamento que dá a razão para ele? Não é? Paulo fala assim numa das suas cartas. Como é que pode o vaso falar para o oleiro? Por que me fizeste? Quem dá propósito para aquilo que existe é aquilo que ele criou. É claro que essa premissa vai ser rechaçada se nós, por exemplo, cremos que o homem é um objeto do acaso. Não é? E se o homem é um objeto do acaso, por que a gente reclama tanto da falta de moralidade do mundo? Porque para nós é um assinte, um homicídio. Porque nós achamos hediondo a morte de uma criança de maneira violenta. Se o caos é a razão da existência, por que quando o caos se manifesta ele nos traz tanto de sabor? Já parou para pensar nisso? Se o caos é a razão que tudo existe, se o caos é da onde as coisas saíram, por que o caos manifestado nos traz tanto de sabor? Tem alguma coisa contrária aí, não tem? Não é verdade? Alguém falava assim que se... Malcolm Muggeridge, se eu não me engano, ele falou assim, se o caos é a razão de toda a existência, então quando você vê juventude revoltada, morte às dezenas, violência, tempestades destruidoras, isso é apenas a criatura louvando ao Criador. Se o caos é o Criador de todas as coisas, quando as coisas se manifestam de maneira maligna, é apenas o caos sendo adorado. Mas é claro que não é, não é? E essa é justamente a premissa que nós vamos tratar. A primeira delas é bastante interessante, que é o pluralismo, né? E o pluralismo, ele tem uma linha bastante demarcada. Se você quiser mais uma vez, você pode ter acesso aos estudos que nós estamos tendo hoje no aplicativo da nossa igreja. AD Belém, o aplicativo AD Belém, você tem lá currículo doutrinário e o estudo de hoje está lá para você poder ter acesso, tá bom? Vamos ver na linha da demarcação que separa o tempo presente e o mundo eterno.
A barreira para o ambiente transcendente, que parece ser a razão pela qual o homem está confinado e restrito a este tempo e a este lugar, cortado e isolado do eterno transcendente. Então, nós temos aí a linha do transcendente, que traz a unidade, aquilo que é universal e absoluto, e a linha do secular, que é a diversidade, o particular e o relativo. O ambiente transcendente é onde encontramos unidade, não é? A unidade ela só pode ser encontrada em transcendente porque ela sai daquilo que é simplesmente matéria e ela encontra conexões mais subjetivas àquilo que nós encontramos aqui. Eu dou um exemplo para você, não é? Por exemplo, quando nós falamos de alma, ok? A alma só pode ser experimentada no aspecto transcendente da vida. Porque no aspecto material da vida, secular da vida, o que existe é o meu corpo e o seu corpo. E ele é separado pela matéria. Ou seja, a nossa unidade completa, ela só pode ser experimentada em alguma coisa que esse realm, esse lugar de conexão não completa para nós. Não consegue dar a conexão final para que nós entendamos. Nós só podemos ter essa experiência baseada no transcendente, não é? Por isso que o transcendental traz essa ideia de unidade. O mundo onde nós vivemos é um mundo de diversidades, não é? Aqui você, por exemplo, tem a questão das raças, a questão do gênero. Mas a alma de alguém não tem gênero, não é? Que isso, pastor? Pessoal, não, calma aí. Eu vou defender minha tese, né? O que dá o gênero de uma pessoa é o seu corpo. E o seu corpo faz parte da sua particularidade como ser humano. Então é o seguinte, o ser humano sem um corpo, ele é agênero. Ele é uma alma. E a alma não tem gênero, não é? As personalidades sim moram na alma, mas as particularidades do corpo, do domínio animal, moram no corpo. Isso é a questão do corpo. Reprodução, por exemplo, é um aspecto do corpo, não da alma. Né? Outro aspecto da alma, por exemplo, que é absolutamente em divisão, em embate, né? E com isso eu não estou defendendo nenhum tipo de mudança, não, que a pessoa, eu nasci num corpo, não, a alma não nasce num corpo, a alma não pode nascer num corpo errado, não é? Não tem como, porque essas particularidades não fazem parte da alma. Entende o que eu estou falando? Bom, para frente. Da mesma forma, as coisas universais estão na dimensão do eterno, e as experiências particulares são do nosso mundo. Por exemplo, na particularidade, nós temos paladares, não é? Nós temos odores que são diferentes experiências para uma pessoa ou para outra. Nós temos certas maneiras de viver. Mas, fora desse realm no transcendental, a experiência humana é universal. O homem nasce, o homem experimenta a vida e o homem morre. As experiências são universais, não é? Aí na dimensão transcendental encontramos a dimensão do absoluto. E na linha divisória, o relativo. Por quê? Porque a dimensão transcendental e espiritual não tem limitações. Então a experiência é absoluta. Mas enquanto na experiência humana ela traz limitações e por isso ela é relativa, não é? No mundo espiritual não existe pobre e rico. Não é verdade? Mas no mundo físico existe pobreza e riqueza. No mundo espiritual não existe grande e pequeno. Mas no mundo físico existe grande e pequeno, não é? E aliás, aquilo que nós produzimos aqui, que nós fazemos aqui, pode nos fazer experimentar o absoluto de uma forma diferente. Mas isso é um assunto para uma outra hora. A expressão da moda hoje é a expressão de momentos dos nossos dias, é o relativismo. Você certamente já ouviu as pessoas dizerem assim, tudo é relativo. Não é? Não, isso é relativo. Isso é uma questão relativa, não é? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz que em Cristo foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nossas vidas mudaram, nossa cultura foi redesenhada por uma mudança radical no mundo da física, a chave da teoria da relatividade. Mas existe um espaço enorme entre a relatividade e o relativismo. Ok? Uma coisa é dizer que algo em movimento é relativo.
há diferentes pontos de referência, e outra coisa é dizer que tudo é relativo. Nós usamos a expressão tudo é relativo. Deixa eu dar uma explicação para você. Se você olhar um objeto em movimento, ok? A sua observação desse objeto do ponto que você está é diferente da minha. Inclusive a velocidade que ele parece ter é diferente da minha. Por exemplo, você já passou pela 105, a hora que um avião estava pousando no aeroporto de Los Angeles? E a rua fica paralela e o avião vai descendo? Se você olha para aquele avião, em algum momento você pode achar até que ele está parado. Se você estiver vindo de encontro ele, você olhar ele descendo e você está vindo de encontro, você olha para o avião num certo ângulo, parece que ele está parado no ar. Porque o seu ângulo de observação é relativo. Se você está em movimento, no mesmo movimento que o avião, você percebe ele vindo mais devagar. Porque você está em movimento na mesma área. Mas se você estiver parado observando o avião, você vai ver que ele está vindo rápido do mesmo jeito. Porque o ponto de experiência é relativo. Agora, não é porque a minha percepção é relativa que aquele avião não tem uma velocidade absoluta, não tem uma direção absoluta, não tem uma altura absoluta. Está entendendo o que eu estou falando? Não importa a maneira que eu observo o avião, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Pois é, as nossas circunstâncias de vida, elas são relativas. Você está observando às vezes a sua vida em um certo momento, uma certa história, que para você aquilo ou outra coisa pode fazer sentido. A vida de outra pessoa em outro momento pode estar observando alguma coisa de maneira que pode estar fazendo sentido. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus Cristo é a pessoa absoluta da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Não é? E não importa o valor que você dê a Jesus. Jesus continua tendo o valor que ele tem, sendo a pessoa que ele é, não é? Sendo o salvador que ele prometeu ser. Isso independe. Agora deixa eu explicar uma coisa para você que eu acho extraordinário. Essas analogias físicas, elas não existem para nós observarmos as espirituais. O que existe primeiro são as espirituais. E é por isso que as físicas se manifestam assim. Nós só conseguimos entender essas coisas fisicamente, dessa maneira que eu acabei de explicar, porque primeiro de nós observarmos nesse mundo, elas se manifestam de maneira espiritual. A palavra de Deus fala que o mundo que é criado, ele foi criado a partir daquilo que é invisível. Não é? Agora, vamos lá. Voltando aqui ao tudo é relativo. No pluralismo, então, no pluralismo, não há ponto absoluto de referência. O pluralismo diz o seguinte, que a sua observação particular, ela é absoluta. E a minha observação particular também é absoluta. Ou seja, se eu desenhar um 6 no chão, vamos dizer que eu estou desenhando aqui um 6 no chão. O número 6, assim, ó, bem arábico, tá? Aquele número 6. Se eu olhar daqui para lá, eu vejo 6, mas se você olhar de lá para cá, você vê 9. O pluralismo vai dizer que nós dois estamos certos. Nós dois estamos certos. Agora, pergunta para o banco se ele aceita os dois. Pergunta para o banco que está tudo bem se você colocar 6 ou 9. Aí coloca 6-0 na frente. Pergunta para o banco se está tudo bem, se é 6 ou 9. Ah não, qualquer um vai, põe 9 mesmo. Né? Se é para cobrar, põe 6, mas se é para entregar, põe 9. Pergunta para o banco se faz sentido. A questão da relatividade, mais uma vez, ela pode existir. Mas você dizer que a relatividade é absoluta, isso é um assinte até à inteligência. E eu vou te mostrar como isso se manifesta na vida da gente. Então, os que abraçam o pluralismo vivem num mundo de supremo caos. E eu vou te explicar por quê, não é? O pluralismo no sentido cultural e filosófico, a ideia é que múltiplas visões de mundo, religiões, valores morais e estilos de vida são legítimos e devem existir em igualdade e respeito. Há algumas variações, por exemplo, o pluralismo cultural, a valorização de diversidade cultural e religiosa na esfera pública. Ok? Todas as religiões são verdadeiras e são válidas. Não. Nem todas são verdadeiras e muito menos válidas. Não é? Ou então nem todas são válidas e muito menos verdadeiras. Eu vou dar um exemplo aqui.
Tem religião que o correto para você cultuar é matar gente, fazer sacrifício humano. Tá certo essa religião? Tem o mesmo valor. Né? Algumas outras sacrificam crianças. Tá tudo bem? Mesmo valor? Tá tudo certo. Ah não, pastor, mas tem que ter um ponto de referência. O pluralismo então já caiu. Porque o pluralismo diz que tudo é relativo. Então já nem tudo é relativo. Não é? Agora, nós vivemos essa falácia várias vezes. Eu vou mais uma vez. Filosófico e epistemológico, que é a experiência da vida. A ideia de que não existe ou não podemos conhecer uma única verdade objetiva sobre questões morais, espirituais e religiosas. Ou seja, não existe uma verdade moral. Aquilo que é relacionamento para você é diferente do que é relacionamento para mim. Aquilo que é casamento para você é diferente do que é casamento para mim. Não é? E aí, como é que a gente então tem um casamento saudável? Baseado no quê? Nos valores pessoais? E se o valor pessoal do rapaz é bater na esposa? É assim que ele se sente homem. Tá válido? Ô pastor, aí o senhor está falando uma questão de crime. Não, eu estou falando uma questão de pensamento filosófico, que diz que tudo é relativo. E por mais que você tente combater, dizer que as minhas percepções estão sendo baseadas em exageros, a realidade é que cada um de nós vive exageros dos nossos valores, que precisam ser moldados por uma verdade absoluta, para que eles não se manifestem cada vez mais exagerados. A singularidade da vida humana, ela só faz sentido por causa da percepção transcendente que ela tem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O ser humano só tem valor que tem intrínseco porque Deus foi quem deu valor para ele. Não porque ele dá valor a si mesmo. Não porque ele encontra a si mesmo na sua experiência. É porque tem uma experiência transcendente que fala para ele que ele tem valor. Ainda que ele não experimente, ou então não confesse experimentar essa percepção religiosa e espiritual, né? Espiritual. E o pluralismo religioso, a convicção de que várias religiões podem ser caminhos legítimos para Deus, iluminação e salvação. Então esse pensamento de plural não somente tem sido aceito como uma ideologia válida na cultura secular, mas uma grande tragédia é que ela tem sido amplamente aceita na igreja. Existem muitas igrejas hoje que anunciam como nós somos uma igreja pluralista. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, Paulo falou, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Cristo é um. Nós somos diversos, mas Cristo é um. Eles muitas vezes dizem, eu pessoalmente não escolheria fazer um aborto, mas eu acredito que todo mundo tem o direito de fazer essa escolha por si mesmo. Olha só, eu não sou pró-aborto, eu sou pró-escolha. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu não faria, mas se a pessoa quer fazer, é a partir dela. É a mesma coisa que você está falando o seguinte, olha, eu sou contra o assassinato, mas se alguém quiser matar, por mim tudo bem. Tudo bem? Não faz sentido, não é? Uma pessoa que é pró-escolha, ela é pró-aborto. Não tem como você ser pró-escolha e ser contra o aborto. A partir do momento que você é pró-escolha, você é pró-aborto. Porque você fala assim, eu permito que se aborte. Eu só não gostaria de fazer isso comigo, mas você é pró-aborto. Você só é covarde, né, de abortar. Mas você é a favor do aborto. Não é verdade? Eles muitas vezes dizem, eu pessoalmente não escolheria, já foi, né? A pergunta é, alguém tem o direito de fazer aquilo que é errado? Você acha que alguém tem o direito de fazer aquilo que é errado ou só o 007 que tem licença para matar? Não é? De onde veio esse direito para fazer errado? Quem deu? Quem outorgou uma pessoa direito de fazer o que é errado? A própria consciência? Não é? Todo mundo fala sobre direito da mulher, direito de escolher. De onde veio esse direito? Qual é o fundamento desse direito? É a lei natural? Não é? Tem algum animal provocando o próprio aborto? Você já viu animais tentando abortar o próprio filhote? Eu já vi comendo o filhote depois, porque são irracionais. E é um instinto de proteção, que você quando vê considera maligno, by the way. Quando você vê um animalzinho, nossa, matou o filhotinho, coitado do filhotinho. Nossa, matou o próprio filhote. Ninguém vê o mundo natural, animalesco, fazendo malignidade e fica ok com isso. Parece que só o homem tem essa aprovação hoje em dia.
não é? De fazer aquilo que é animalesco. O direito da vida, não é? É um direito dado pelo Criador. Deus lhe deu esse direito de escolher abortar. Quem proveu esse direito? Esse conceito desse enorme grupo de pessoas para a escolha está alicerçado no ar, no direito de escolha, onde o aborto é apenas uma ilustração. O que é que estamos, na verdade, dizendo? Qual é a base para ele? A resposta é a preferência. O pluralismo é baseado nas preferências. Vou falar um pouquinho aqui sobre os prós daquilo que é plural, não é? Olha, a gente não pode ficar enganado com os falsos profetas, não é? Mas a gente tem que observar aquilo que é pró, que não pode depois virar engano. Por exemplo, um pró do pluralismo. Reduzem a discriminação religiosa e incentivam a tolerância social. Beleza. Nós precisamos ser tolerantes. Agora, a verdadeira intenção maligna é que todos temos que engolir como todo comportamento antibíblico e imoral, sem podermos externar opinião contrária, mesmo que torne civilizada e ordeira. Por um lado, ele fala sobre tolerância, por outro lado, eles são intolerantes contra aqueles que falam que aquilo é errado. Não é? Protegem liberdades individuais, favorece a liberdade do culto e de expressão. Ok. Na verdade, isso é um mundo plural. Mas uma intenção maligna é que desde que o culto e a expressão não sejam a Jesus. Tudo bem. Cultuar e adorar Jesus e compartilhar a salvação através dele é intolerância. Essa semana, uma igreja no norte do país, algumas semanas atrás, acho que semana passada ou retrasada, não é? Abriu o seu lugar de culto para manifestações de candomblé. E eu falei, como é que faz? Como é que faz aí? Como é que pode? Triste. Não é? Por quê? Porque é a obrigação de ser plural. A obrigação de validar as expressões humanas. E aí chega ao ponto de abrir até o seu próprio lugar de culto. Você já imaginou, irmão? Para pensar. Você já imaginou? No próximo culto de domingo, chegar uma pessoa aqui na igreja e falar assim, pastor, gostei muito da sua igreja, vim fazer uma oferenda para Iemanjá aqui no culto do senhor. Vou colocar aqui no púlpito. Tudo bem? Tá tudo certo? Eu sou uma pessoa plural, tolerante, não é? Isso é relativo. Para mim, Deus é Jesus, para ela é Iemanjá. Eu preciso ser tolerante com ela para ganhar ela. Não faz sentido. Mas cada dia que passa, a forçação de barra das pessoas é que não só isso seja aceito, não só que isso seja válido, mas que eu me obrigue a fazer as coisas dessa maneira. Não é verdade? Vamos lá. Reduzem a perseguição religiosa. Protegem minorias de coerção. A verdadeira intenção maligna, por isso, é desacelerar o avanço do Evangelho de Jesus, pois pelas muitas seitas e religiões pagãs, muita violência e abuso aconteceram ao longo da história. Estimulam a criatividade social, múltiplas perspectivas de culturas enriquecem a sociedade. A verdadeira intenção diabólica é o abandono absoluto de Cristo, que é o único caminho e a porta estreita. Eu ouvi, não me disseram, não me contaram. Não foi uma história, eu ouvi, eu participei disso, eu tive uma aula com as pessoas. Dizendo, por exemplo, que nós precisávamos de entender que a Pachamama, na teologia peruana, né, dos indígenas peruanos, era uma manifestação divina, que nós entendemos na Bíblia. Pachamama, a mãe terra, na verdade, é nada mais, nada menos do que o Deus Criador, que deu vida para aquelas pessoas. Não! Não é. Agora, o que ele não quis dizer na fala dele é que qual o tipo de sacrifício que Pachamama pede? Sacrifício humano. Vou eu validar a Pachamama como uma entidade válida? Agora, o que o pluralismo religioso vai falar para mim? Não, nós precisamos de entender a criatividade social. Essa é a maneira de expressão deles. Isso é só uma expressão cultural. Não. Certo ou errado? Não é? Tem gray areas? Tem áreas cinzas? Claro que tem. Mas elas são bem próximo da área branca, não é? O pluralismo afirma que todas as perspectivas são não apenas toleráveis, mas igualmente válidas. Não simplesmente elas são toleráveis, mas elas são válidas. Ou seja, não, está tudo bem ser assim. Não é? Significa que aí a verdade está eliminada. O que Jesus disse a respeito
do caminho para o céu. Lá em João capítulo 14, versículo número 6, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele disse o seguinte: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quantos caminhos foram aprovados por Jesus? O dele. Agora, se Jesus fosse um outro profeta, né, como as pessoas dizem que ele foi um profeta, ele não falaria para você: ó, eu estou aí com o pessoal, não é? Vamos entrando nos caminhos aí que Deus vai aparecer, nós vamos chegar lá. Ele não teria falado isso? Só que Jesus é exclusivo na sua fala. Ele fala assim: gente, não tem outro jeito, eu sou o único. Jesus não abre uma porta e diz assim: gente, olha, vocês podem entrar por aqui, mas daqui 50 anos vai aparecer uma outra. Vocês podem entrar por lá também, fica à vontade. Jesus não faz isso. Ele define: olha, a porta sou eu. Não existe outra porta de caminho para o Pai a não ser a minha pessoa. Não é? Jesus foi o profeta, se a partir desse sentido aqui que ele está falando sobre profecia, depois ele, para se tornar o caminho, na verdade, que o Senhor Jesus, como Deus, foi para nós, mas quando ele profetiza essas palavras, não é? Ele está falando de um caminho único, mas absolutamente inclusivo. Porque qualquer pessoa pode vir, só que o caminho é um só. Qualquer pessoa pode chegar, mas é um só caminho. Não é? Vamos lá. Então, a primeira coisa que o pluralismo ele combate, né, contradiz a palavra de Deus, é a exclusividade de Cristo, como a gente acabou de falar. Atos 4:12, por exemplo, Pedro pregando, ele fala assim: em nenhum outro há salvação. Outra coisa, a verdade absoluta da palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A revelação bíblica afirma ser uma verdade absoluta, não relativa. A Bíblia não é um livro sagrado para os cristãos, é um livro sagrado para o homem. Queira o homem aceitar a santidade da Bíblia ou não. Pastor, como é que então eu forço as pessoas a aceitarem a santidade da Bíblia? Você não força ninguém a aceitar a santidade da Bíblia. Você convida as pessoas a experimentar a revelação bíblica na pessoa de Jesus. Mas o fato delas não quererem experimentar a revelação bíblica não transforma a Bíblia num livro rebaixado, não rebaixa a Bíblia da sua autoridade. Nem o fato de você experimentar a eleva. Lembra da questão relativa? Eu estou olhando aquilo da Bíblia daqui e você está olhando a Bíblia daí. Para mim a Bíblia está aberta, para você está fechada. É um ponto de vista relativo. Mas o que está dentro dela não mudou. Ela é quem ela é. Ela tem o que ela tem. Pastor, a Bíblia é uma entidade? Não, a Bíblia é um livro. Mas ela manifesta através das suas linhas a pessoa de Deus pela iluminação do Espírito Santo. Então o texto sagrado é absoluto na sua revelação, não é? Padrões morais absoluto. Toda a escritura é inspirada por Deus. O relativismo moral pluralista nega os absolutos éticos estabelecidos por Deus, ou seja, desde o indivíduo que prefira assim, vale tudo, não é? Hoje vale tudo. Mas quando é contra o princípio bíblico, está errado. E essa discussão, irmãos, ela acontece na teologia. Não acho que pastores não estão discutindo a respeito disso. Estão discutindo. Mas a Bíblia permanece eterna. Você sabia que quando o cristianismo foi apresentado aos gregos, não é? Existia um embate muito grande sobre o que eles passariam para os gregos. No começo eles queriam que os gregos se circuncidassem, que é o sinal judaico da aliança com Deus, ok? Que eles fizessem as festas, que é o sinal judaico da aliança com Deus. Mas depois da igreja se reunir, ela pegou e falou assim: olha, nós não vamos obrigar vocês a se circuncidarem, isso é coisa para os judeus. Nós não vamos obrigar vocês a guardarem os nossos ritos, isso é coisa para a nossa nação. Mas nós vamos dizer para vocês que da mesma maneira que nós nos abstemos
das práticas ilícitas, imorais que a Bíblia diz, que vocês façam o mesmo. Porque isso não é uma questão cultural isolada, isso é uma revelação bíblica. Agora, isso não vale para o grego do primeiro século. Isso vale para o homem em toda a sua experiência humana. Então, o padrão bíblico de conduta de vida não é relativista e não é relativo. Ele pode ser comunicado de maneira diferente ou de maneira relativa ao ouvido que está ouvindo, mas o seu princípio permanece o mesmo e eterno. Ele pode ser observado de um outro ponto de vista e ser assimilado então a partir daí, mas o seu princípio, quem ele é como princípio, permanece o mesmo, não é? Vamos lá. O perigo da falsa doutrina, não é verdade? Mais uma coisa sobre a questão aí relativa, né? O que é doutrina para um é doutrina para o outro, é diferente. A urgência da missão, ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu já ouvi pastores dizendo, olha, não pregue para alguém se você não tem condição de cuidar. Mas Ou seja, ele transforma a manifestação do evangelho, de evangelizar, a uma questão pessoal relativa à sua condição. Se você é um crente lavado e remido no sangue de Jesus, você não só tem condição de evangelizar, você tem obrigação de evangelizar. Você tem obrigação de falar de Jesus, não é? Essa semana eu ouvi um negócio que eu fiquei assim, uau. Mas é a percepção das pessoas. Eu falei assim, eu sei porque que os pastores falam pra gente trazer mais gente para a igreja, não é? Porque imagina a igreja é mais dízimo. Imagina a igreja é mais gente lá para ficar debaixo do coxinho dele lá, que ele controla as pessoas, etc. Isso é uma percepção relativista do que a igreja é, não é? Um coxinho, onde certas pessoas aceitam a alimentação desse pastor, aquele outro tem uma dieta diferente, acabou. Irmão, eu vou dizer para você, eu acredito que tem pastores em outras igrejas fazendo um excelente trabalho, um trabalho para Deus. E eu acredito que tem pastores em outras igrejas fazendo um trabalho para si mesmo. Eu acho que sim. Isso é uma realidade bíblica, by the way. Agora, o padrão bíblico de vida do crente lavado e remido do Espírito Santo é evangelista. Simples. Evangelista, não é? O amor e verdade juntos. O cristão é chamado a defender a verdade com amor, não arrogância, mas não podemos deixar de defender a verdade por conforto e não queremos nos opor àquilo que é plural. Então, fica aí, irmãos, olha, o relativismo está aí, pregando que tudo é normal, mas nós precisamos entender que a percepção das pessoas é relativa, mas a verdade em Deus é absoluta. Amém? Próxima visão que a gente vai ter hoje, nós vamos passar rapidinho, porque o tempo nosso foi bastante aqui no pluralismo, que é o hedonismo. E o hedonismo é uma filosofia que afirma que o prazer é o bem supremo e o objetivo final da existência humana. Ou seja, que a vida existe para nós termos prazer. O objetivo do final da vida é experimentar. Experimentar, e cada experiência um novo prazer, não é? A palavra vem do grego hedone, que significa prazer ou deleite. Para o hedonista, o que é bom é aquilo que gera prazer, e o que é mal é aquilo que causa dor, não é? Isso aí foi propagado nos últimos anos altamente pela maneira como a gente vive. Eu vi uma certa vez lá um jogador de futebol, não é? Muito famoso no Brasil, um dos melhores jogadores que a gente já teve no Brasil. Ele já se aposentou, inclusive. Jogou muito no Corinthians. Mas ele falou uma certa vez que ele jogava futebol para ter prazer. Ele jogou futebol até ele terminar o prazer dele. Quando ele não tem mais prazer em jogar, ele parou. Ou seja, o objetivo da vida dele era ter prazer. Se ele não estava tendo prazer, ele não devia experimentar aquilo. Agora, o prazer na vida nem sempre está nas sensações. Não é? O valor da vida não está nas sensações. Está nos objetivos. No que promove o bem. Não é? O prazer de Jesus foi nos alcançar. Foi entregar sua vida por nós. Mesmo durando pela dor. E aí, quando a pessoa fala, então uma pessoa é masoquista porque ela sente prazer pela dor. Não. É porque a vida não é pelo prazer.
A vida é pelo propósito. Nós temos um propósito de vida. E o nosso propósito, ele surpassa o prazer ou a dor. O que interessa é alcançar o propósito. Alcançar o propósito é o grande prazer final, é o grande bem final. Não a experiência do prazer. E é nesse sentido que existem dois tipos aí, vertentes do hedonismo aí. Primeiro, o psicológico, que afirma que todas as ações humanas buscam o prazer, não é? E o homem moderno realmente vive assim. E o hedonismo ético, que ensina que devemos buscar o prazer como nosso dever moral. Ou seja, aquilo que é moral é aquilo que dá prazer. Já pensou? Já pensou? Coloque sua cabeça para pensar nisso. Aquilo que é moral é aquilo que dá prazer. Já parou para pensar nisso? Se o que é moral é aquilo que dá prazer, gente, o serial killer então ele só está manifestando a sua moralidade. Ele tem prazer em matar pessoas. E nós temos que, nesse sentido, aprová-lo na sua experiência. Absurdo, não é? Mas é o hedonismo na sua prática máxima. Não é? Que sai uma vertente do existencialismo, justamente por aí. O surgimento histórico, né? Ele surge especialmente em Epicuro, né? Através de Epicuro, que ensinava que a felicidade consistia em buscar prazer simples e evitar a dor. Antes dele, Arístipo ensinava que a felicidade que de Cirene já havia defendido que o prazer corporal era o maior bem. Durante o iluminismo, pensadores como Jeremy Bentham, John Stuart Mill reinterpretaram o hedonismo em termos de utilidade social, criando o utilitarismo, segundo o qual era melhor, é o que produz o maior prazer para mais número de pessoas. No mundo moderno, essa filosofia se tornou em um modo de vida secular, centrado no consumo, no entretenimento e na satisfação pessoal imediata. Você já percebeu que tudo hoje ele é envolto para que seja o mais rápido possível para dar prazer para as pessoas. Tudo é envolvido em volta do prazer. Não é? A comida que você come, não é? O exercício que você faz, até o objetivo do seu exercício é para que a sua vida seja mais prazerosa. A pessoa fala, não faça exercício para você ficar bem de saúde, porque com a saúde boa você vai ter uma vida mais prazerosa. Ou seja, o seu ganho através da dor é alcançar mais prazer, não um propósito. O propósito não está em alcançar mais saúde. O propósito está em alcançar mais prazer através da saúde. E aí vai, não é? O hedonismo e sua influência atual na sociedade. Na mídia, propaganda associam felicidade ao consumo, beleza e conforto. Na sexualidade, a moral tradicional é substituída pela ideia de se faz bem, faça. Né? O hedonismo na moralidade sexual, então a gente nem vai entrar aqui porque, não é? Esse vídeo aqui é público e não vai ficar, senão vai ficar rated R. Mas o que as pessoas fazem pelo prazer sexual hoje em dia é assombroso, não é? No entretenimento, a vida é vista como uma sequência de experiências prazerosas, viagens, festas, prazeres instantâneos. A pessoa trabalha por aquela próxima viagem que ela vai fazer porque ela quer ter prazer. Ou seja, tudo está envolto em volta de se autoconsumir. Consumir a si mesmo. Não é? As pessoas hoje em dia, eu vou falar aqui, você se segura aí, tá bom? Não fica com raiva de mim. Mas as pessoas hoje não querem ter mais filhos para não atrapalhar o seu prazer de viver a vida. Porque a mente dela, o olhar dela está voltada para si. O grande objetivo dela é experimentar o máximo de experiências novas, mais ramificadas, mais prazerosas possíveis. Esse é o pensamento de hoje, não é? No trabalho, muitos veem o emprego apenas como meio de financiar prazeres pessoais. Nas finanças, melhor tomar emprestado para ter o benefício agora do que ficar sofrendo, tentando ajudar a poupar para ter algo desejado depois, não é? A pessoa pega e fala assim, não, eu comprei esse carro aqui, esse Mustang aqui. Mas rapaz, esse carro... Não, mas a gente só se vive uma vez, né? Carpe diem, não é? A gente só vive uma vez. Tem que experimentar. Tem que ir logo. Não é? Não existe nada transcendente a isso, nós vamos experimentar agora. Não é verdade? O lema não é declarado do hedonismo moderno, é: você merece ser feliz, custe o que custar, ou
custe quem custar. Você merece ser feliz, custe o que custar ou custe quem custar. Não me interessa quem eu vou ter que passar na perna, não interessa quem que eu vou ter que passar para trás, o que interessa é que eu experimente o máximo de prazer possível. Não é? Eclesiastes 2, 10 e 11, você pode abrir aí na sua Bíblia. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma. Aqui é o Salomão falando. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. A vida existencialista, ou seja, a experiência que eu tenho, manifestada no prazer, eu quero ter mais, sentir mais, sentir mais, sentir mais positividade. Ela termina com o acesso de uma vida vazia. Uma vida vazia. Um grande jogador de beisebol americano, na noite que ele foi campeão do World Series, alguns dias depois, um jornalista foi fazer uma entrevista para ele. Falou assim: e aí, campeão do World Series, melhor jogador, MVP, Most Valuable Player, o que você sentiu na noite que você foi campeão do World Series? Ele falou assim: foi a noite mais difícil da minha vida. Eu lutei a noite inteira para não colocar uma bala na minha cabeça. Por quê? Porque quando eu cheguei lá em cima, no máximo de prazer, eu vi que não tinha nada. O prazer vai lhe deixar vazio no final. Por quê? Porque não vai ter um prazer maior para você experimentar e você vai encontrar que, na verdade, tudo não valeu a pena. Não é? Qual a nossa posição cristã evangélica pelo hedonismo? A fé cristã ensina que o prazer não é mal em si mesmo, pois Cristo criou todas as coisas para que desfrutássemos delas, né? Entretanto, o prazer deve ser submisso à vontade de Deus e não o centro da vida. O cristão vive não para o prazer, mas para agradar e obedecer a Deus, não é? 2 Coríntios 5, 9 e 10. Pelo que muito desejamos também seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio bem ou mal. Também sabemos que no mundo as aflições são presentes, mas nós somos convidados a ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. O prazer do crente é no final da vida ouvir: vinde, servo bom e fiel, entrai no gozo do teu Senhor. O prazer verdadeiro da vida é alcançar a vida futura. O prazer real da vida é, na obediência a Cristo, aceitar a vida, a receber a vida futura. O próprio Jesus, no Isaías 53, o próprio Jesus profetizado ali, o escritor, o profeta, diz o seguinte: que o trabalho das suas mãos ele veria e ficaria satisfeito. O prazer está esperando aqueles que cumprem o que é correto. Existe prazer em agradar a Deus, mas não esse da carne, não esse do imediato, não esse da motivação maior, mas que vem junto com o cumprimento do propósito. O prazer pelo propósito cumprido é maior do que viver pelo propósito do prazer. Vou repetir para você. O prazer do propósito cumprido é maior do que o propósito de viver pelo prazer. É maior, não é? O prazer verdadeiro segundo o cristianismo é encontrado na presença de Deus e não nos excessos humanos, não é? 2 Timóteo 3, do 1 ao 6, Paulo advertiu Timóteo: olha, Timóteo, sabe isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, não é? Sem nenhum tipo de controle em si mesmo, incontinência, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus,
tendo a aparência de uma vida correta, negam a eficácia de viver direito. Destes, afasta-te. No hedonismo ou no pluralismo, diz a nossa conclusão, como partes integrantes do secularismo, prometem liberdade, mas entregam escravidão. Não é? Pela vida hedonista, muitas pessoas das ruas de Los Angeles hoje estão vivendo como zumbis, porque foram presos pelas drogas. Na vida hedonista, muitos pais estão vivendo afastados dos seus filhos, porque caíram no adultério. Pela vida hedonista, muitos jovens estão chegando na vida madura, completamente sem saber o que fazer nos próximos 10 anos da sua vida, porque perderam o tempo e o fio da meada de construir relacionamentos que realmente valiam a pena. Então acorda, gente. Está na hora da gente olhar para Jesus e entender que essas coisas estão manifestadas na nossa frente de uma maneira tão clara. Nós precisamos chamar elas pelo que elas são e voltar o nosso coração à comunhão com Deus, à oração. Fala para Deus conversar com você, te mostrar o caminho de viver. Pede ajuda para Jesus. Pede ajuda para o Senhor, para Ele te dar propósito nele na vida. Você vai ser feliz no propósito de Deus. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A resposta cristã ao hedonismo, não é? E ao pluralismo é viver para a glória de Deus. Encontramos em Cristo a verdade absoluta. Encontramos em Cristo a verdade absoluta que traz satisfação, alegria, gozo ao coração do homem. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E eu agradeço sempre por essa oportunidade de estar aqui juntos. Agora, não vai embora.